Olá, seguidores do canal, Professor Jean aqui com vocês. Resolvi aqui algumas questões no padrão da banca Avalia e a OCP. Essa banca também é muito associada à banca CETRED, pelo estilo das questões. Vamos lá, a primeira questão aqui, ela fala sobre figuras de linguagem, mais especificamente a figura de sintaxe. Vamos lá. Não sou eu, nem os testes nacionais e internacionais de educação que atestamos isso. No fragmento acima, temos um exemplo de metáfora, anacoluto, silepse, metonímia, hipérbole. Vamos lá. Vou passar aqui para o gabarito logo. Aí a gente explica. Gente, que é silepse. Por quê? Silepse, ó, não sou eu que atestamos isso. Ó, eu estou me incluindo no singular aqui dentro de um verbo no plural. Ó. Não sou eu que atestamos. Estou me incluindo dentro da informação. Isso aqui nós chamamos de singular com plural. Nós chamamos silepse de número. Certo? Vou até colocar aqui. Silepse de número. Vamos lá. E o que é uma metáfora? É uma comparação subtendida. Anacoluto é uma inversão de termos, certo? Dentro de uma oração. Metonímia é uma substituição. Essa substituição ela pode ser de marca pelo produto, o autor pela obra, o conteúdo pelo todo, certo? Que é uma parte pelo todo. E a hipérbole nós temos aqui é um exagero. Um exagero. Certo? Te trago 1000 rosas roubadas. É um exagero. Então, o gabarito aqui, C de casa. Lembrando que a prova da SEDUC, ela irá cobrar só a figura de sintaxe. Certo? Então, a figura de sintaxe aqui eu teria só o anacoluto, a silepse, que a figura de sintaxe ela envolve os termos da oração. Certo? Anacoluto, silepse de gênero, de número, nós temos a elipse, nós temos o zeugma, nós temos o assíndeto, polissídeto, certo? Agora vamos aqui para a segunda questão. Questão de funções da linguagem, também muito cobrada aqui pela banca Avalia. Todos sabem, atualmente, que o Brasil ocupa os primeiros postos nas estatísticas mundiais de acidentes de trânsito com vítimas. As bebidas alcoólicas são a base desse problema. Também em relação à violência doméstica e à violência sexual. Temos, infelizmente, o álcool como uma das principais explicações. Fernando Falabella. No texto de Fernando Falabella Tavares de Lima, a função da linguagem predominante é. Vamos lá. Função da linguagem. Sempre ele vai pedir um texto, ele pode ter uma, duas ou até mais funções da linguagem, só que ele vai pedir sempre a predominante. Eu tenho uma linguagem aqui, toda literal, denotativa, certo? Porque eu quero passar uma informação relevante para o leitor, certo? Anotem isso, linguagem denotativa, estou passando uma informação.
Vamos lá. A. É metalinguística, visto que o autor dá ênfase ao código usado para expressar o repúdio ao alcoolismo. Não, gente, quando fala de metalinguística, eu estou explicando o próprio código. Um exemplo é quando um escritor, por exemplo, um poeta, o Carlos Drummond de Andrade, ele escreve uma prosa para explicar o seu processo criativo. No caso, é um código explicando o próprio código, certo? Então, não é. Conativa, visto que o autor influencia o leitor para que não pratique atos de violência. Conativa, geralmente, ela está relacionada a publicidade, propagandas, anúncios. E ele tem verbos no imperativo. Beba, faça, haja. Ó, e aqui nós não temos, no caso, seguinte, né? Referencial, visto que a intencionalidade do autor é transmitir informação acerca da realidade de forma direta e objetiva. Olha, intenção do autor, transmitir informação, foi o que eu falei. Linguagem de forma direta e objetiva, entendeu? Uma linguagem denotativa. Então aqui, ó, gabarito C de casa. Vamos lá. Emotiva, visto que o autor transmite emoções referentes à violência sexual. Não, emotiva é quando eu falo em primeira pessoa, certo? Quero chamar a atenção para mim. Emotiva. Fática, visto que o autor transmite mensagens sobre a violência centrada no uso de bebidas alcoólicas. Não, a fática é quando eu inicio ou mantenho contato. Geralmente ela vai ter diálogos curtos, pontuações, uma conversa no WhatsApp, uma ligação ao telefone, um e-mail, um encontro em quadrinhos, por exemplo, um encontro aleatório que a gente vai iniciar o lá, tudo bem, diálogos curtos, pontuação, manter e iniciar contato. Essa é a característica da função fática. Vamos lá. Questão aqui, divisão silábica, certo? Vamos lá. Na sociedade, há tracinho sílabas e um encontro vocálico do tipo. Qual alternativa preenche a respectivamente as lacunas acima, né? Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas acima? A palavra sociedade. Vamos dividir aqui. Vou colocar aqui. Divisão de sociedade. Uma, duas, três, quatro sílabas. Eu tenho 5 sílabas. E eu tenho aqui, ó, duas vogais que deveriam estar nas mesmas sílabas separadas. Então, eu vou ter um hiato aqui. Certo? O hiato. Vamos falar aqui um pouco sobre divisão silábica. Vou colocar aqui algumas informações. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Divisão silábica. Vamos lá. Só pode uma vogal por sílaba e toda sílaba tem vogal. Principal dica para vocês é que toda sílaba ela vai ter vogal e só pode haver uma sílaba, uma vogal por sílaba, certo?
Outra dica importante: ditongos não se separam. Não se separam. O que é o ditongo? Ditongo é a vogal e a semivogal juntas. Por exemplo, saudade. Sal não se separa, certo? Não se separa. Outro, dígrafos. Dígrafos consonantais. Consonantais. Se separam. Se separam, por exemplo, o RF, RR, o SS, eles vão sempre se separar. Isso aqui são as dicas principais de divisão silábica, certo? Ditongo não se separam, hiato vão se separar, dígrafos consonantais perfeitos, eles se separam, certo? Só pode haver uma vogal por sílaba e toda sílaba obrigatoriamente vai ter vogal. Não pode existir uma sílaba somente com consoante, certo? Vamos aqui para a próxima questão, para não se estender muito. Isso aqui são as principais dicas. Vamos lá. No trecho, a expansão de iniciativas de educação financeira voltadas à infância pode preparar os jovens brasileiros para um futuro mais equilibrado, com finanças estáveis e menor índice de endividamento. A palavra expansão exerce a função morfológica de. Quando eu falo de função morfológica, eu estou falando de classe gramatical. Certo? Classe gramatical. E quais são as classes gramaticais? Vou colocar aqui. São 10, viu? Artigo, numeral, adjetivo, pronome, substantivo. Tenho também o verbo, tenho o advérbio, tenho a preposição, tenho a conjunção, pronto, e tenho a interjeição. Pronto. Vou falar aqui sobre um pouco delas, de cada uma delas. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Gente, a classe gramatical, vou ter 10 classes gramaticais. Artigo, numeral, adjetivo, pronome, substantivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Os principais que eu vou ter aqui, ó,
o substantivo, que é o nome, e o verbo, que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos lá. O artigo, ele vai determinar o nome, o as, certo? O numeral, aí ele pode ser definido ou indefinido, certo? Umas. O numeral, ele vai quantificar, vai contar o nome, o substantivo. O adjetivo, ele vai qualificar ou caracterizar o substantivo. E o pronome, ele vai substituir o substantivo, o nome, certo? Por exemplo, o pronome ele pode ser demonstrativo, pode ser possessivo, pode ser relativo. Ele vai sempre utilizar uma função de substituição, certo? Do nome. Muito utilizado o pronome para recurso de coesão textual. O verbo é uma ação, o advérbio ele vai intensificar o verbo, certo? Indica sempre uma circunstância, de modo, tempo, de lugar. Preposição, ele vai ligar palavras. A conjunção, ela serve como para ligar orações. Semanticamente, para a coerência do texto, é muito importante o uso da conjunção. E a interjeição, que ela vai servir para expressar emoções, espanto, certo? Então, nós temos aqui 10 classes gramaticais. Lembrando que o substantivo ele vai estar sempre acompanhado do artigo, com um determinante, ou um artigo, às vezes até um pronome pode fazer esse papel de determinante. Vamos lá, eu tenho aqui expansão, ó. Tem um artigo do lado. Se eu tenho um artigo determinando ele, eu vou ter aqui, ó, o substantivo, certo? Ó, pois nomeia o processo de aumento das iniciativas da educação financeira. Pode ser um verbo, pois indica a ação de ampliar a iniciativa da educação financeira. Não pode ser um verbo, porque ele está substantivado aqui com artigo, certo? Está determinado. É um adjetivo que ele está caracterizando? Não. Não é um pronome, porque aqui eu não tenho aqui, não estou substituindo o nome, que já é o próprio nome. E também não é um advérbio, porque ele não está modificando nenhum verbo aqui. Então, gabarito, letra E de escola. Vamos lá. A palavra deixando possui um dígrafo nasal e um hiato, um dígrafo nasal e um ditongo, um dígrafo nasal e um dígrafo comum, 3 sílabas, 8 letras e 8 fonemas, o mesmo número de letras e fonemas. Vamos lá. Só caracterizando aqui, ó, ditongo, certo? Ditongo, quando eu tenho vogal e semivogal. Em deixando, eu tenho aqui, até vou marcar aqui. Marcar aqui para vocês aqui, ó. Ei é um ditongo, certo? Se é um ditongo, eu já elimino esse aqui. Já elimino aqui, certo? Tem um ditongo aqui, ó. Dígrafo nasal, ó. Lembrando que o dígrafo é quando eu tenho duas letras emitindo apenas um único som, certo? Então isso é o dígrafo, duas letras emitindo um único som. E ele pode ser um dígrafo consonatal e pode ser um dígrafo vocálico. Isso aqui é um dígrafo vocálico nasal, certo? Então ela tem um gabarito. Vamos lá. Letras e fonemas. Letras é a representação gráfica, certo? Do som. E o fonema é o som. Vamos lá, eu tenho 3 sílabas, 8 letras, 8 fonemas. Não, ó, quando eu tenho um dígrafo, automaticamente eu vou ter um maior número de letras. Por quê? Aqui vai contar só um fonema, certo? Então não pode ser aqui, porque está o mesmo número de letras e fonemas, nem a E. Mesmo número de letras e fonemas, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 7 fonemas. Vamos aqui para a sexta questão. A democratização no século XIX não se limitou à extensão de direitos políticos e civis. O termo da igualdade atravessou com maior ou menor força as chamadas sociedades ocidentais. Sobre os elementos componentes desse trecho, assinala a afirmativa correta. Período aqui de análise do período, certo? Lembrando, gente, que o período ele começa com letra maiúscula, vai até o ponto final, exclamação ou interrogação, certo? Ou reticências. O período se estende aí, ó. Vamos lá. A palavra se indica reflexivização do verbo, é um pronome reflexivo, vamos ver. A democratização não se limitou, aqui ó, não lhe se limitou. Gente, aqui, esse se, ele é parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Limitar-se. É porque o verbo depende dessa partícula se para existir, certo? Ele se limitou, limitou-se, entendeu? Parte integrante do verbo. Então não é um pronome reflexivo. Certo? Vamos lá. Então eu já tenho o gabarito, né? Que ela é incorreta. Vamos ver aqui a B, ó. O verbo do primeiro período apresenta sujeito anteposto singular. O verbo no primeiro período, qual é o primeiro período? Ó. A democratização no século XX não se limitou à extensão dos direitos políticos e civis, até aqui. Quem não se limitou à democratização? Isso aqui é o sujeito, ela está antes do verbo e no singular, então está correto aqui. No segundo período, as vírgulas indicam a interrupção sintática. O termo da igualdade atravessou com maior ou menor força as chamadas sociedades ocidentais. Verdade, é porque eu tenho aqui o tema, sujeito da igualdade e o verbo. Depois vem um complemento, as chamadas sociedades ocidentais. Como eu trouxe para o meio essa locução adverbial aqui, com maior ou menor força de modo, então eu interrompi a ordem sintática, entendeu? Então aqui está correto. No segundo período, a palavra ocidentais tem valor adjetivo. Sociedades ocidentais. É orientais? Não, ocidentais. Eu estou caracterizando a sociedades ocidentais, então também está correto. No primeiro período, há complemento nominal. Vamos lá. Não se limitou à extensão de direitos. Eu tenho aqui um objeto direto da palavra limitar, do verbo. Ó, emissão de direitos políticos e civis. Ó. A palavra aqui, extensão, é o nome e o complemento dela. Extensão de direitos políticos e civis. Completando o sentido do nome, é um complemento nominal. Então está correto. Então a única que eu tenho errado aqui é a letra A, que não é um pronome reflexivo, e sim uma parte integrante do verbo. Então, gente, vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí, se inscrevam no canal. E até a próxima. Lembrando que eu fiz 6 questões aqui, porque vão ser as 6 questões que terão na prova da seleção da SEDUC. Muito obrigado e até a próxima.